Números 10, do versículo 11 ao versículo 28. Os israelitas partem do Sinai. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Aconteceu no ano segundo, do segundo mês ao 20, aconteceu no ano segundo, no segundo mês ao 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Sacá, Natanael, filho de Zoar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erguia-se o tabernáculo até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Enã. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Até aqui. Tenho repetido que a conversão, sem sombra de dúvidas, é a experiência mais fenomenal que um ser humano pode ter, pode experimentar nesta vida. E, obviamente, estamos aqui a tratar da genuína e da verdadeira conversão operada em corações pelo poder do Espírito Santo. Conversão diz respeito a uma guinada completa, a uma mudança de vida, a um recomeço, a olhos abertos, a mortos que agora vivem e possuem agora novas ambições, novos desejos, uma nova vida pela frente. É natural de se imaginar que, associada a essa experiência, a esta grande mudança, nós criamos também a expectativa de que vivamos novos ares e de que experimentemos uma vida melhor agora, debaixo da bênção do Senhor. Mas não é raro nós encontrarmos irmãos convertidos, mas que após esta experiência de conversão parecem se encontrar um tanto quanto entristecidos, como se não estivessem vivendo aquela grande expectativa de bênçãos e mudanças que esperavam viver após a sua conversão. Irmãos que olham para a sua vida cristã e não encontram nela uma diferença substancial em termos de qualidade para que possam dizer, olha, agora realmente eu estou feliz pela decisão que eu tomei. Estou me referindo, portanto, a crentes que frequentemente podem encontrar-se numa situação de desânimo, de tristeza, de abatimento, de insatisfação com a sua caminhada cristã, com a sua vida com Deus.
E eu estou convencido de que esta realidade se deve, em parte, porque tais pessoas não conseguiram ainda compreender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Então, a pergunta que eu quero responder nesta noite aqui é a seguinte: o que é que nós precisamos entender para encontrarmos a paz de Deus em nossa peregrinação nesta vida? O que é que nós precisamos compreender efetivamente, meus amados, à luz da Bíblia, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa peregrinação, sobre a nossa vida pós-conversão? O que é que nós precisamos compreender sobre a vontade de Deus para a vida do crente, para que, enfim, enquanto cristãos, experimentemos felicidade, experimentemos paz, até aquele dia em que o Senhor há de nos receber em sua glória. Eu creio que esta pergunta se responde no texto que nós acabamos de ler, porque o texto nos fala também de começo. O texto nos fala de reinício. O texto nos fala de um povo que fora resgatado do Egito, trazido ao Monte Sinai, preparado, mas agora, enfim, o povo vai começar sua peregrinação rumo à Terra Prometida. O texto, portanto, nos fala acerca do recomeço de um povo que agora há de viver como povo de Deus por um longo deserto, por uma longa jornada, por uma longa viagem. Então vejam, há paralelos aqui entre o início daquela jornada e o início da nossa jornada também, como crentes no mundo que jaz à nossa volta. Então, quando nós olhamos para esse texto e percebemos os planos de Deus para aquele povo, nós tomamos lições, sim, para os planos de Deus com respeito à nossa peregrinação aqui também. Então, como foi dito, o que é que nós precisamos fazer, ou entender, melhor dizendo, para encontrarmos paz com Deus, ou a paz de Deus, em nossa peregrinação nesta vida? 5 verdades. A primeira delas, você precisa compreender que o Senhor chama os seus filhos realmente para fora de sua zona de conforto. Quando nós vamos ao texto, acompanhe comigo, versículos de 11 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Vejam, como foi dito, nós entramos aqui agora na segunda grande divisão do livro de Números. Do capítulo 1 até o capítulo 10, o que nós vimos foram preparativos para a viagem. Deus concedeu ao povo a planta do tabernáculo, a planta do acampamento, inclusive, a divisão das tribos, mas agora, enfim, esta nova divisão se inicia e Israel deixa o Sinai. Interessante porque eles passaram 11 meses no Sinai, e agora, após todos esses preparativos, o Senhor vai os guiar por esta nova peregrinação. Faz 13 meses que eles haviam saído do Egito, 11 meses que estavam ali no Sinai. E agora eles experimentam uma grande mudança. Vejam, passaram 11 meses ali, naquele lugar. 11 meses ao sul da península do Sinai, de certa forma muito acomodados. Mas agora experimentam uma mudança. Agora vão precisar levantar acampamento. Agora vão precisar deixar a sua zona de conforto. E eles não tinham opção, nós sabemos disto. Conquanto estivessem há 11 meses ali acampados, de certa forma confortáveis, sem terem que lidar com os rigores da marcha diária, eles teriam que levantar o acampamento, porque a herança do povo não estava ali. Deus havia prometido ao seu povo uma terra que manava leite e mel. Então teriam sim que desarmar as suas tendas, teriam sim que levantar acampamento e teriam sim que lidar com as dificuldades dos rigores da marcha diária por um deserto. E o que é que nós aprendemos aqui acerca dos planos de Deus quanto à nossa peregrinação neste mundo até a glória que nos é prometida? Aprendemos que o Senhor chama os seus filhos para fora da sua zona de conforto. É necessário que nós entendamos também que quanto mais acomodados nós ficarmos,
menos nós iremos gostar de mudanças. Nós precisamos lembrar também que não há efetivo crescimento sem desafios. Então, percebam que o Senhor Deus, o seu Pai, a quem você serve, que te trata como filho, Ele tem todo o interesse realmente em tirá-lo de sua zona de conforto e de colocar em situações desafiadoras. Nós entendemos que o conforto nos leva à complacência, o conforto nos leva à estagnação, o conforto é inimigo do crescimento espiritual e Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida. Vejam, obviamente Deus ele é todo poderoso para fazer o que Ele quiser fazer. Vejam vocês, Deus ele poderia simplesmente providenciar um meio de tirar o seu povo daquele lugar e transportá-lo para a terra prometida. Mas quis o Senhor que eles saíssem daquela zona de conforto, levantassem acampamento e enfrentassem os desafios daquela jornada. Então, sem dúvidas, existem frustrações entre cristãos, porque talvez imaginassem que após a conversão não enfrentariam tantos desafios assim, mas veja, é parte do plano de Deus, justamente sacudi-lo, justamente movê-lo, desafiá-lo, tirá-lo de sua zona de conforto. E tudo fica muito melhor quando você entende isto, quando você aceita isso e quando você abraça isso. É muito bom quando você compreende que o seu coração é enganoso. E sendo enganoso, tudo o que ele quer é deitar-se debaixo de uma sombra e repousar. Você precisa não apenas entender a visão de Deus e o seu chamado para a sua vida, como abraçá-lo no sentido de se colocar à disposição para os desafios. E aqui de antemão eu já quero dizer que temos visto sim crentes que têm se dado à acomodação. Crentes que parece que procuram a todo custo a vida mais confortável possível e evitam desafios, evitam responsabilidades, porque sabem que as responsabilidades trazem consigo os problemas. Mas percebam, meus amados, este é o caminho, esta é a receita para a estagnação. Deus tem todo o interesse em fazer com que você desarme a sua tenda, de que você entenda que você não deve fincar colunas, fundamentos aqui neste mundo, que você está aqui de passagem. Deus tem todo o interesse de te mostrar que você deve sim desarraigar-se deste mundo, abraçar desafios, sempre com o propósito de servir a sua obra. Aqui no que diz respeito, por exemplo, ao serviço na igreja do Senhor, vejam, temos demandas, temos responsabilidades, temos trabalhos a ser feito. A oração de Cristo qual foi? Orem para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara, porque não falta trabalho. Mas agora me parece que nós precisamos orar além disto, da seguinte forma: Senhor, traga-nos trabalhadores para a tua seara, mas trabalhadores que queiram trabalhar. Porque frequentemente nós vamos fugir da responsabilidade. Nós vamos buscar o conforto. E aqui, uma palavra que eu até comentei com os irmãos no culto de quarta-feira, lendo o livro de Atos. Você encontra ali, por exemplo, a pessoa de João Marcos. João Marcos estava ali com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, parente de Barnabé, missionário com eles. Mas ali, logo no início da viagem, diz no texto de Atos que João Marcos decidiu voltar para Jerusalém. Voltar para a sua zona de conforto. Uma viagem missionária traz os seus inconvenientes. E na quarta-feira eu falava sobre isso. Quantos são aqueles crentes que começam, mas dão para trás? Que colocam a mão no arado, que estão ali, mas olham para trás, ali é melhor, pastor, ali é mais confortável, tá bom? Eu vou voltar para lá. É disso que nós estamos falando, meus amados. O Senhor tem todo interesse em nos trabalhar, em nos lapidar. Ele tem todo interesse em nos fortalecer a fé e não tem um outro caminho. A porta é estreita. Vejam como é que como pais criam filhos. Aqueles filhos que foram criados, sabe, com muito conforto, fatalmente, dada a dureza dos seus corações, vão crescer mimados. Sabemos disto. A dificuldade nos aperfeiçoa e Deus tem todo o interesse
e nos tirar de nossa zona de conforto. Entenda isso, do contrário, você não encontrará paz em sua peregrinação. Vejam, a segunda verdade que encontro aqui no texto, que tem relação direta com a primeira. O Senhor conduz seus filhos neste mundo como peregrinos entre desertos. Se você for ao texto, versículo 12, você irá ler o seguinte: os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem parou onde? No deserto de Parã. O Senhor conduz os seus filhos neste mundo como peregrinos de desertos em desertos. Qual foi o destino da primeira viagem de Israel? O deserto de Parã. Viajou de um deserto para o outro. Essa viagem aqui foi uma viagem curta. Não durou apenas um dia, mas alguns dias, certamente. E, aliás, os judeus, eles entrariam rapidamente na Terra Prometida. Ao fim do deserto de Parã, havia Cades Barneia, que foi onde o povo montou acampamento para começar a invasão. Mais à frente nós vamos ver que houve rebelião, houve desobediência, e o povo não entrou e passou a peregrinar durante 40 anos. E durante 40 anos o povo peregrinou onde? Em grande parte, justamente no deserto de Parã. Grande parte dos 40 anos de peregrinação pela desobediência foi nesse deserto aqui de Parã. Então, vejam, eles estavam aqui no sul da península do Sinai e tinham que viajar rumo a noroeste, para o deserto. Só que, diz-nos Moisés que esse deserto de Parã era terrível. Obviamente, é um deserto, mas comparado, por exemplo, à península do Sinai, era um deserto difícil. Era o maior e mais estéril deserto que Israel já havia atravessado. Era uma região escaldante, sombria, e o próprio Moisés, quando escreve em Deuteronômio, ele fala aquele grande e tremendo deserto, cujas as serpentes eram abrasadoras, por exemplo. Ele fala sobre isto. Mas o que é que nós aprendemos aqui? Que, sem dúvidas, estamos aqui a peregrinar no mundo onde não devemos buscar residência fixa. Aqui neste mundo tudo é deserto. Para o crente, este mundo é um grande deserto. E ainda que encontremos aqui lugares mais verdejantes, né? Ainda que você encontre uma belíssima casa de praia, ou o que quer que seja, você precisa compreender que Deus, Ele vai sempre te colocar e te deixar aqui num deserto, na expectativa de que você aguarde os céus, onde lá irá desfrutar de tranquilidade. Então, mesmo os pontos verdes deste mundo, eles estão cercados de grandes tentações. Então, a segunda razão pela qual nós não devemos, meus amados, nos entristecer, é propósito de Deus, isso mesmo. É propósito de Deus que você esteja a peregrinar entre desertos. Terceira razão pela qual nós podemos desfrutar da paz com Deus em meio à nossa peregrinação. O Senhor concede aos seus filhos direção e segurança por meio do Espírito e da Palavra. Veja, o que foi que deu início à viagem? O que foi que startou a viagem ali rumo à Terra Prometida? Versículo 11, acompanhe comigo. Versículo 12, perdão. 11, perdão. Aconteceu no segundo ano do segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos, então, de Israel começaram a viagem pelo deserto. O que foi que deu início à viagem ali? Vejam, foi exatamente aquilo que já estava prescrito nos capítulos anteriores. A nuvem se levantou. Então, nós podemos entender que eles não começaram aquela viagem de forma arbitrária. Na verdade, eles já haviam recebido da parte de Deus instrução do que iria acontecer. A nuvem iria se erguer, e foi o que aconteceu. Nós podemos imaginar que após a nuvem ter se erguido, ela demorou-se um pouco no céu, até para que o povo pudesse desarmar as tendas e o tabernáculo, e ali, sem dúvidas, as trombetas foram tocadas, já falamos sobre isso, e o povo começou a viagem.
O que significa, por exemplo, aqui, segundo o mandado do Senhor por Moisés? Certamente, Moisés recebeu ordem para lhe tocar a trombeta, e então o povo começou a sua marcha. Obviamente, deve ter sido uma experiência maravilhosa, nós podemos imaginar isto. Mas o que possibilitou, então, com que a viagem fosse uma viagem rápida, eficiente? A luz de Deus, a direção do Senhor. Então, meus amados, vejam, estamos realmente sendo retirados da nossa zona de conforto, de desertos em desertos, mas não estamos lançados ao acaso. Não estamos aqui a tatear entre trevas, não estamos aqui perdidos, sem direção, pelo contrário. Nós temos a convicção de que o Senhor nosso Deus providenciou todos os meios necessários para que, ainda que atravessemos lugares muito áridos e difíceis, tenhamos a luz do Senhor, a palavra, o Espírito Santo. Então a trombeta foi tocada, a nuvem se ergueu, a viagem começou, tudo debaixo, meus amados, de estrita direção do Senhor. Temos dito que o Senhor tem todo o interesse em acompanhar o seu povo de perto. E aliás, não é sem razão que o tabernáculo ficava no meio do acampamento. É Deus dizendo, olha, eu estou com vocês. No meio do acampamento, tanto quanto o acampamento estava montado, quando desmontado também. As tribos, elas se organizavam de um modo com que a todo momento o tabernáculo estivesse no meio. Curiosamente, havia os utensílios ali, o mais importante deles, a Arca da Aliança. A Arca, nos dirá ao final do capítulo, ela iria na frente. Qual é o ponto aqui? A Arca era o trono de Deus. Era o símbolo da presença de Deus. É Deus dizendo, olha, eu estou com vocês, eu vou à frente de vocês e eu lhes dou direção. Então, certamente há muito desconforto, há muita insatisfação com a vida cristã para aqueles que não entendem, que não lhes cumpre tomar as decisões ao léu ou ao acaso, à mercê das suas próprias convicções. Não é assim. Nós temos a palavra, nós temos Deus conosco. Aliás, nós que somos crentes, igreja do Senhor, nós somos habitados pelo próprio Deus. Então há muita confusão, sem dúvidas, porque o próprio povo de Deus, infelizmente, acaba por rejeitar ou negligenciar verdades tão preciosas como estas. Temos norte, temos direção, temos luz, temos guia, temos a palavra, temos o Espírito, sem dúvidas. Sem tudo isto, nós teríamos muitas razões para cairmos em desespero. Interessante porque, como foi dito, demorou-se 10 capítulos para que a viagem começasse, porque ao longo de 10 capítulos, muita preparação, muita organização, justamente para que o povo soubesse qual era a norma de Deus, o que diria a palavra de Deus, quais seriam as instruções. E ao tocar da trombeta, ao erguer-se da nuvem, tudo fluiu muito bem, justamente porque buscaram a norma, ouviram a norma, prepararam-se para aquilo. Como foi dito, eles passaram 11 meses ali ao pé do Sinai. Desses 11 meses, 8 meses apenas construindo o tabernáculo. E não há relatos de problemas ali entre eles durante este período. Logo que saíram do Egito, teve problema. Agora, no capítulo seguinte, nós vamos ver, vai ter problema. Mas naquele período de 8 meses em que o povo estava trabalhando, não tínhamos problemas ali entre eles. Talvez nós possamos aprender com isto que quando o cristão está ocupado nas coisas de Deus, é menos provável que ele ande por caminhos que desagradam a Deus. É menos provável que ele traga problemas para os seus outros irmãos também, para si mesmo, para a obra. Estavam ocupados, enquanto estavam ali ocupados, obedecendo a palavra de Deus, em preparativos para seguir viagem, não tivemos relatos de nenhum problema. No fim das contas, esses versículos todos aqui nos ensinam e endossam a verdade de que Deus estava com o seu povo dirigindo cada passo rumo à terra prometida. A arca na frente, como já foi dito, a trombeta tocando, a coluna de fogo, a nuvem, um povo que dependia da orientação do seu Deus. Então, o que é que nós aprendemos com isso, meus amados? Aprendemos que quando nós confiamos na orientação de Deus, não importa
quais sejam as aparências, pode parecer que estamos perdidos, mas podemos seguir confiantes. Como foi dito, Ele é a nossa segurança. Aqueles que se entregam à orientação da palavra e do Espírito, estes têm sempre um rumo definido, mesmo quando parecem estar confusos. Sabe, você terá diante de si inúmeras decisões a tomar. E, aliás, a sua vida cristã é feita de decisões. Você terá que tomar decisões todos os dias. E a qualidade da sua vida, a sua paz com Deus, vai depender das decisões tomadas por você. E se em meio às suas decisões você optar por negligenciar a direção de Deus, esteja pronto e preparado para sentir-se realmente confuso, perdido. Agora, eventualmente, você vai entender que mesmo obedecendo à lei de Deus, as expectativas não irão condizer com o que você esperava, mas tenha a convicção, você está num lugar seguro, você não está perdido, você não precisará temer perder o seu rumo, quando o seu critério para as suas decisões for de fato dar ouvidos ao que o Senhor teu Deus está a te dizer, em sua proposta de guiar o seu povo rumo à terra prometida. A nossa vida, ela é cheia de surpresas, são poucas as coisas permanentes. Não dá para você querer se agarrar a nada nesta vida. Não dá para você querer buscar em nada a segurança neste mundo. Não dá para você querer, construir para você um castelinho perfeito. Não dá para você se fiar em nada do que este mundo tem a oferecer. Você, como servo do Senhor, deve se fiar única e exclusivamente no que nos diz a palavra do nosso Senhor, na certeza de que se nela estivermos fincados, tudo mais é irrelevante. Então, a estabilidade não significa a falta de mudança, mas movermos-nos com Deus constantemente. A quarta verdade, vejam vocês, o Senhor também equipa os seus filhos com as vocações do seu povo. Nós vimos aqui no texto que Deus, Ele separou as tribos, vamos ler apenas os versículos 14 a 16, acompanhe comigo. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército dos filhos de Sacar, Natanael, filho de Zuai, e sobre o exército dos filhos da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Qual é o ponto aqui? Essa passagem aqui passa a descrever então qual era a ordem real da marcha descrita. O povo estava organizado. E a ordem, inclusive, da marcha foi estabelecida nos capítulos anteriores. Ordem para a chegada, ordem para a partida. E tínhamos tribos que iam à frente. Tínhamos tribos que iam no meio. E tínhamos tribos que iam na retaguarda. Haviam 4 divisões, na verdade. A ordem era a seguinte: Judá e mais outras 2 tribos na dianteira. Logo após isto, haviam ali os levitas, gersonitas e meraritas, que trariam a parte pesada do tabernáculo. Logo após ele, a segunda divisão liderada por Rubens. Depois os coatitas, que eram também levitas, mas que trariam apenas os utensílios sagrados, a arca, a mesa. Terceira divisão, e depois a 4ª divisão, com Dan liderando na retaguarda. Mas qual é o ponto aqui? Vejam, nós não estamos sozinhos nessa jornada. Tudo se tornará mais difícil se você se propuser a caminhar sozinho. Você precisa entender que Deus equipou os seus servos com as vocações do seu povo. Há quem vá na frente. Há aqueles a quem Deus vocacionou, chamou para que fossem na frente. Judá aqui, por exemplo, é aquela tribo que possui proeminência. Por que Judá possui a proeminência? Porque Deus o quis. Aliás, Rubens era o filho mais velho. Mas através da profecia de Jacó, nós vimos que foi da vontade de Deus que Judá adquirisse a proeminência. E tudo fica mais fácil, meus amados, quando nós temos organização e temos entre nós aqueles que vão à nossa frente. Aqueles que lideram, aqueles que apontam o caminho. Judá ia na frente.
Cada qual, obviamente, cumprindo a sua vocação, cumprindo o seu chamado. Havia aqui trabalho para todo mundo. E naturalmente, até então, vejam vocês, nós não temos problemas, porque não há inveja, não há ciúmes. Rubem, por exemplo, não fica enciumado, sendo ele o irmão mais velho, porque Judá foi na frente. Dan, que estava lá atrás, não se queixava do fato de estar na retaguarda. Não há aqui um motim contra as tribos de, não, agora eu quero ir na frente. Ou agora eu quero ir no meio. Até então, o que nós encontramos aqui é um autocontrole, uma sujeição voluntária. Todos dentro dos seus limites, isso aqui é bênção. Tudo ficará muito mais difícil quando você decide caminhar a sua caminhada cristã sozinho. Quando não há consciência de corpo, de organismo vivo, de equipamentos, nós somos equipamentos uns dos outros, vocacionados, chamados, cada qual estabelecido no seu lugar. Então, quando a marcha começa, é um sucesso. Tudo que foi planejado se concretizou aqui, o povo marcha bem. Há aqui, até o final do capítulo 10, sucesso. Por quê? Cada tribo estando no seu devido lugar, Deus ali entre eles, a obediência, a sujeição, a esta compreensão, algo que infelizmente muda logo depois, quando inicia-se rebeliões. Então vejam, meus amados, a vida cristã é muito mais complicada quando você não tem, por exemplo, a consciência de que Deus te chama para estar no lugar e respeitando outros tantos que estão à sua volta aqui na igreja do Senhor. Fica muito mais difícil quando você não tem os parâmetros de observar, por exemplo, ninguém como seu exemplo, quais passos seguir. E, obviamente, no que diz respeito à igreja do Senhor, a tribo de Judá aqui, sem dúvidas, representa também aqueles que lideram e governam a igreja de Cristo. Pastores, presbíteros, têm a responsabilidade de marchar à frente, de ir à frente, de dar exemplo. Não é um posto apenas para se estabelecer ordens ou hierarquia, não é isso. É claro que há ordem, é claro que há hierarquia sim, mas acima de tudo, a liderança pelo exemplo. E é por essa razão então que nós entendemos que esta ordem, esta organização é parte da vontade de Deus. E por fim, nós vamos entender a nossa caminhada quando compreendemos também que o Senhor equipa os seus filhos com a cooperação entre o seu povo. Estamos aqui a tratar não apenas da liderança, mas da forma como cada qual pode e deve trabalhar em cooperação, em sincronia, para que nos ajudemos mutuamente nessa longa jornada até a eternidade. Como foi dito aqui, algo interessante. A primeira divisão vai à frente, e nós lembramos aqui que a tribo de Levi ficou responsável pelo tabernáculo. E a tribo de Levi possuía 3 clãs: Gersonitas, Meraritas e Coatitas. Mas aqui nos é informado que os Gersonitas e Meratitas iam junto com a primeira divisão, carregando material pesado. Depois nos é dito que os Coatitas vinham depois, na segunda divisão, levando os elementos do tabernáculo. E há uma razão para isso. Para que quando chegassem ali, o tabernáculo já estivesse pronto, montado, para que os coatitas viessem depois e colocassem ali dentro dele os seus santos elementos. Vejam, aqui a sabedoria de Deus, ao organizar o trabalho de um modo sincronizado, cada qual fazendo o que deve ser feito a seu tempo. E quando cada qual fazia o que tinha que ser feito a seu tempo, todo o povo ganhava com isso. Imagine você, se os gersonitas e meratitas fossem à frente, mas chegando lá não montassem um tabernáculo. O que é que os coatitas iriam fazer com os utensílios santos? Como é que seria? Seria uma baderna, seria uma bagunça. Mas o ponto aqui qual é? Vejam, Deus ele é sábio quando ele concede a vocação, quando ele faz o chamado, quando ele arregimenta o seu povo, mas ao mesmo tempo, quando ele dá a possibilidade de que cada qual trabalhe a seu tempo de forma sincronizada e organizada. Lição aqui para as nossas vidas, é assim que Deus espera que nós caminhemos como igreja. Esta caminhada tão difícil que fiz referência aqui no início do sermão, não é, em hipótese nenhuma, uma caminhada solitária.
Estamos aqui a marchar. Você não está aqui rumo a Jerusalém Celestial como quem está a fazer um tour ou um passeio turístico em seu carro ou em seu avião, sozinho ou isolado. Não, é algo muito mais parecido com um exército marchando juntos, onde há uma cooperação, onde cada qual coloca a sua mão na massa. Então, como foi dito aqui, a quinta e última explicação que nós encontramos aqui para que entendamos melhor a vontade de Deus para a nossa vida é de que devemos realmente trabalhar em coordenação e em sincronia também. Sei que vivemos tempos, meus amados, em que há um evangelho espúrio que promete ao crente que após a sua conversão ele terá liberdade para viver uma vida mansa, tranquila, só vitórias e prosperidade. Veja, não é essa a vontade de Deus para o seu povo. Há um outro evangelho espúrio que vai dizer que a igreja é algo supérfluo, desnecessário. E temos visto hoje a falta de amor e de apreço pela igreja do Senhor. E quando eu falo de igreja, eu falo de nós valorizarmos não as paredes físicas, obviamente, mas você valorizar cada irmão que chega junto aqui neste lugar com você. Vocês são as pedras vivas, os tijolos desse edifício santo. É você valorizar quem senta ao seu lado aqui, que às vezes você nem sabe qual é o nome direito. Mas você reconhecer que foi uma pessoa que Deus colocou ao seu lado para marchar junto contigo. E aí não há como nós queremos fugir às nossas responsabilidades. Estamos juntos nessa. Estamos juntos nessa. Então seríamos mais sábios se nós reconhecêssemos isto. Teríamos uma perspectiva que nos traria maior tranquilidade se reconhecêssemos isto. É duro, é desértico, é quente, é abrasador, mas não estamos sozinhos. Temos Deus entre nós, a sua palavra, o seu Espírito, temos um amparo uns dos outros, temos aqueles que vão na frente, aqueles que vão atrás, temos quem carrega o material pesado, temos quem que leva as coisas mais leves. Tudo fica mais fácil quando você compreende que Deus nos chama para caminharmos assim. Que Deus nos ajude para que aqui em Cajazeiras nós tenhamos uma visão correta da vida cristã, da peregrinação e uma visão mais elevada também da igreja do Senhor Jesus.